Glória a Deus. Caminhando aqui para o último vídeo, para a glória de Deus. E esse último vídeo eu quero abordar um assunto muito especial. É um versículo muito conhecido, mas só que muitas vezes são interpretados de forma errada. Por quê? Por quê, irmãos? O que é que Jesus quer nos ensinar através desse texto de Mateus 11, 28? É um texto muito conhecido, mas muitas vezes é aplicado até mesmo nas igrejas. Até inclusive eu já falei de forma que precisa a gente entender o propósito que Jesus está falando esse assunto aqui nesse texto. Aqui a gente sabe que Jesus ele relata diversas vezes acerca do fardo pesado que os fariseus, os religiosos, colocavam sobre o povo. E Jesus ele fala muitas vezes que o fardo dos fariseus era pesado. Ele era tão pesado que eles não moviam com o dedo. Era tão pesado que eles nunca ajudavam as pessoas. Então, ou seja, é fácil eu colocar um fardo pesado em alguém e eu não me mover. Cada um faça e eu vou ficar aqui. Era o que os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus daquela época de Jesus faziam com o povo. Eles doutrinavam o povo com fardo pesado, tanto que Jesus rebatia eles diversas vezes. Eles questionavam, dizendo para Jesus, por que os teus discípulos não lavam a mão para comer, como diz a tradição? Jesus fala ali bem claro para ele, vocês lavam por fora o prato, mas o interior vocês deixam sujo, então não adianta. Então, ou seja, o que é que Jesus tratava muito com os líderes, com os líderes religiosos? Que eles procurava sempre colocar fardos pesados nas pessoas, mas eles mesmos não trabalhavam, não faziam a função que eles foram chamados para fazer. Ensinar da forma correta. Ensinar. E porque eles eram tratados de hipócritas. Hipocrisia, o que significa hipocrisia? Hipocrisia é quando eu falo para a pessoa fazer, cobro das pessoas fazer e eu mesmo não faço. Por quê? Mas é porque eu sou o cabeça, eu sou o cara, eu sou o líder, então isso aí é para as pessoas, não é para mim. Mas espera aí, Jesus ensina diferente. Jesus sendo mestre, Jesus sendo o Filho de Deus, ele foi para o campo, ele foi para o deserto. Jesus ele ia de cidades em cidades, Jesus ele andava no meio dos leprosos, Jesus ele atravessava o mar, Jesus ele andava por todos os lugares e ele levava os discípulos junto com ele. E a maior lição dele que ele fala para os discípulos, vocês me chamam de mestre, quando ele lava os pés dos discípulos. Ele fala, vocês me chamam de mestre, fazem bem. Aprendei de mim. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eita, meu Deus. Olha que o próprio Senhor Jesus nos ensina. Jesus ele não colocou fardo pesado nos discípulos. Jesus ele colocou o fardo leve, o que Jesus ensinou a eles. Olha, vocês vão, olha que tremendo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Olha o que Jesus fala sobre o evangelismo. Olha que interessante. Jesus diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Está falando do ide. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. E os que crerem e forem batizados serão salvos. Mas os que não crerem já estão condenados. Então, ou seja, a nossa missão é levar o evangelho, levar a palavra de Deus, fazer a obra de Cristo, conforme ele nos ensina. Aí ele vai falar no 16 em diante. E os que crerem em mim, os que vão, os que aceitaram e os que crerem em mim, receberão poder. Autoridade é poder. Em meu nome. Expulsarão demônios. Falarão em novas línguas. Olha aí os dons. Falarão em novas línguas. Pisarão em serpente e escorpiões. Isso aí fala de demônios, fala do espiritual.
Quem crê, quem vai, tem que ir preparado, com sapatos preparados, com a armadura de Deus, como fala lá em Efésios 6. Revestir de toda a armadura de Deus contra a astuta cilada do diabo. Porque você indo para a obra de Deus, você vai lutar, você vai encarar uma batalha espiritual com Satanás. Deus vai te usar para libertar pessoas, vidas. Então não é de qualquer jeito. Você recebe um talento, você recebe as ferramentas. Quem vai para o campo, trabalhar no campo, tem que ir com as ferramentas, tem que ir com as roupas preparadas. Porque se a gente não for, a gente vai se machucar. Pode pisar numa cobra, pode pisar num escorpião. Se nós estiver descalço, se nós estiver com a parte do corpo descoberta, pode ser que aquele bicho morda a gente. Por isso que nós temos que ir revestido de toda a armadura. Capacete, couraça, cinturão, sapatos, né? Tudo com escudo, com a espada. Para quê? Com a ferramenta certa para a gente ir fazer a obra de Deus. Então tudo isso tem que estar junto, no conjunto do obreiro, daquele que faz a obra para Jesus. Então tem que ser todo um ensinamento para as pessoas se prepararem para ir para a obra. Não é de qualquer jeito. Muitos estão fazendo tudo errado. Por quê? Não ensina. Vai lá, faz lá de qualquer jeito. Não fala assim, né? Fala lá que é para Deus. Vai lá que é para Deus. Vai lá que Deus está usando. Mas espera aí. Está se preparando para lutar contra quem? Contra demônios. Vem retaliações, vem lutas. Se eu tiver com a canela descoberta, ele vai bater. Por isso que muitas pessoas desistem da obra. Por isso que muitas pessoas, elas começam até a fazer a obra. Mas por quê? Aí daqui a pouco a pessoa fala, nossa, quantas pessoas nós encontramos aí que está tudo afastado, está nas drogas, está tudo jogado, não quer saber mais de igreja. Fala assim, irmão, fulano de tal era fervoroso, aquele irmão era, sabe, e tá na obra, evangelizava nas comunidades, nas praças, nas ruas, na Cracolândia. E cadê o irmão hoje? Olha lá, irmão, todo arrebentado. Sabe o que é isso? Não se revestiu de toda a armadura. Foi achando que estava preparado, mas não foi com as ferramentas certas. Por quê? Muitas vezes os líderes não ensinam, só manda aí. Tem umas igrejonas grandes que falam assim, não, vão pra rua, vai entregar jornal, vai entregar isso, vai, faz só isso, não precisa fazer muita coisa não. Aí as pessoas vão, tem aqueles que o inimigo nem se importa, fala, esses aí eu nem vou mexer, esses aí já é nosso, esses daí nem atinge nada, porque lá na liderança já tá tudo corrompido mesmo, então a gente é tudo nosso, nem se importa, deixa ficar à vontade aí. Deixa ficar à vontade. São tudo filhos das trevas mesmo. Pode deixar à vontade. Mas tem aqueles que querem fazer para Deus mesmo. Aí vai para o campo. Mas se for de qualquer jeito, o que acontece? O inimigo se levanta. O inimigo ele vai se... É igual você vai tirar o mel. E para tirar o mel não é de qualquer jeito. Tem que vestir aquelas roupas, aqueles equipamentos, luva. Tem que usar aquele plástico grosso que as abelhas vão vir em cima mordendo com tudo. Aí enche aquela pessoa de abelha e que elas tentando morder. Só que a pessoa está protegida. Opa, aqui. Vai lá, mete a mão, vai tirando capa por capa. E não leva nenhuma ferroada. Por quê? Foi preparado. Foi ensinado. Revestiu de toda a roupa completa. Então vai com tranquilidade. E depois leva o mel. Vamos lá, agora eu levo mel. Por que eu levo mel com facilidade, sem levar uma ferroada? Porque eu fui preparado, eu fui todo estruturado, conforme a regra ensina. Assim também é nós, quando estamos na obra de Deus. Primeiro passo, precisamos ter Deus, o Espírito na nossa vida. Isso é tremendo, precisamos ter o Espírito. Temos que ter o fruto do Espírito. Para que a gente veja que Deus que vai agir através de nós. Senão, nada vai dar certo, porque Jesus fala, nada sem mim podeis fazer. Quantas pessoas vão para a obra, mas não tem Jesus? Não é Jesus que vai a pessoa.
Ah, mas por que é a pessoa que vai? Porque muitas vezes ela não vai para fazer para Deus, para o reino de Deus. Ela vai para fazer para o homem, para mostrar para o homem. Ah, não, eu tenho que mostrar para o pastor da igreja. Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou fazendo. Não, não é para as pessoas que você tem que mostrar. Você tem que mostrar o teu coração, a tua vontade, o teu desejo, que é para o reino de Deus. Aquela pessoa, se ela não for na igreja que você está, ela vai, o importante é que ela vá para a presença de Cristo, aonde seja. De repente ela vai lá para o Nordeste, mas lá Jesus alcançou ela, porque ela nunca vai esquecer daquilo que foi falado naquele dia. Ei, aquela irmã, aquele irmão falou aquela palavra para mim. Ele plantou, hoje está sendo regado. É Deus que está dando crescimento hoje. Hoje eu creio que é Deus que usou a vida daquele irmão, daquela irmã lá naquele dia. Que falou, ei, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida, sai do pecado, se arrepende, volta para o Senhor, vai para a presença dele que ele vai te ajudar e vai te fazer um guerreiro. Não importa onde você esteja, mas o importante é você estar em Jesus Cristo de Nazaré. Primeiro passo para nós que estamos na obra e no reino de Deus. E também nós precisamos entender o que é a armadura de Deus. Efésios 6, muitos pregam, mas não explicam o que é a armadura de Deus. Primeiro ponto, vou estar lendo aqui, para o nome de Jesus. Sem a armadura de Deus não vale a pena ir para a batalha. Temos que ter o Espírito, temos que ter os talentos, que é as armas para nós trabalhar no reino. Nós também temos que ter o equipamento, que é a armadura. Não pode faltar isso, porque senão a gente vai levar a ferroada. Efésios capítulo 6. Para a glória de Deus. Ô glória! Efésios capítulo 6 diz assim, versículo 10. Armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é na nossa força, é na força, no poder de Deus, na autoridade de Deus, de Jesus Cristo de Nazaré. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A nossa luta não é contra seres humanos, é contra Satanás, e ele não brinca em serviço, viu? Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra sangue, não é contra o ser humano. Mas sim contra os principados, as potestades, as hostes e os príncipes da maldade nos lugares celestiais. São espírito das trevas. Então o que aqui nos ensina? Revestir, Paulo está dizendo aqui para a igreja, olha, vocês vão enfrentar o inimigo. Sabe você que vai fazer a obra? Que Deus escolheu, que Deus te capacitou, que Deus te deu os dons e você vai pôr em prática. Mas saiba que você vai enfrentar o inimigo. Você vai buscar o mel, mas só que você tem que enfrentar primeiro as abelhas. E essas abelhas, armas naturais, facão, enxada, revólver, isso aí não faz efeito nenhum. Você tem que ir com a armadura de Deus, com o poder de Deus sobre a tua vida. O Espírito Santo, seja revestido primeiramente com o Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, com a ferramenta do Espírito Santo, que convence ao Espírito Santo. Olha como que é a obra de Deus. A obra de Deus é muito mais do que a gente pensa, algo muitas vezes raso, as pessoas ensinam algo raso. Não, vai lá, entrega um cartãozinho. Quem que fez? Não! Você não vai lá para entregar um cartãozinho. Você vai lá para enfrentar Satanás. Até não entregar cartãozinho, se você não tiver revestido, vai vir retaliação. Mas só que eu pergunto. Você vai para uma obra espiritual. Você tem talentos. Deus te derramou talentos de conhecimento, de sabedoria, de fé, dons espirituais de cura, dom de maravilhas. Aí você vai para um evangelismo, você vai lá só para entregar um cartãozinho? Não!
Lá a obra vai ser lá você vai fazer milagres. Deus vai usar você para curar lá. A pessoa fala, meu Deus. Porque se fosse assim, Jesus só curava no templo. E se a gente procurar, não teve uma cura dentro do templo. As curas eram tudo fora. Mas depois que era curado, que ia para o templo. Para dizer que não teve uma cura, teve do homem da mão mirrada dentro de uma sinagoga, né? Que Jesus chama para o centro. A mulher que estava encurvada também. Tem alguns pontos aí. Que Jesus estava lá pregando, então ele teve que fazer lá mesmo. Mas a maioria das obras, das curas que os discípulos fizeram, Paulo no evangelismo, Pedro, a sombra de Pedro, Paulo com os lenços de Paulo, através do Espírito, não era o lenço, era o poder que saía. É como Jesus, a mulher tocou na orla do veste de Jesus, não foi a orla que curou, foi a fé em Jesus, no poder que estava sobre Jesus, o poder de cura, o poder, a unção do dom de cura que Jesus tinha, que não foi a sombra de Pedro que curou, foi o poder do Espírito que estava sobre Pedro, porque o Pedro tinha um dom de cura. Ali, Paulo não era o lenço de Paulo que curava, mas era o dom, o poder de Deus que estava sobre Paulo de cura. E assim é o que Deus tem, derramou talento, o poder de cura, o poder, a autoridade que deu sobre você, sobre a senhora que cura. Então não é a cura, não é dentro da igreja, a cura é onde a senhora estiver, cheia do poder, cheia da autoridade do Espírito que Deus derramou e lhe deu. Então, use aonde estiver. Ah, mas eu não tenho uma oportunidade na igreja. Mas o campo, a seara é grande. O evangelismo é para isso. Então as pessoas vão ver a glória de Deus acontecer sobre a vida dos servos e da serva do Senhor. Daí ela vai falar, eu quero ir. Senhor, eu quero ir. Como um gadareno foi curado por Jesus, foi expulso aqueles demônios. Ele falou, Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Como Bartimeu, o cego, o mendigo, que falou, Senhor, eu quero enxergar, eu quero ir. E Bartimeu seguiu Jesus. E essas pessoas vão ver o milagre acontecer lá onde elas estiverem. Ela falou, hoje Deus me alcançou através de uma serva. Eu estava aqui enfermo, estava todo quebrado. Eu estava todo machucado. O médico, saí do hospital, o médico falou que não tinha mais nem um dia de vida. Mas eu encontrei uma serva de Deus, cheio do Espírito Santo, que ela tem um dom do Espírito, e ela pôs as mãos sobre mim, aleluia, e hoje eu estou aqui, onde que aquela irmã congrega. Eu quero estar perto de pessoas assim, eu quero ver o poder de Deus, porque ainda existe milagres, existe pessoas que têm dons espirituais que Deus quer usar nessa terra, e eu quero conhecer, eu quero ficar perto, eu quero fazer parte dessa família. É isso que Deus ensina. É isso que é um evangelismo. É isso que vale a pena nós continuar para o reino de Deus. Eu digo, revestir de toda a armadura de Deus. Revestir. Quais são esse revestimento? Vai dizer aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, fique firme. Tomai toda a armadura, no 13, Efésios 6:13. Continuando dizendo. Revestir de toda a armadura de Deus, para estar firme, porque virá os dias maus. Sabe qual é os dias maus? Primeiro fala que nós temos que revestir de toda a armadura. Precisamos entender que a nossa luta é contra Satanás e os demônios. Nós temos que se revestir por quê? Porque a luta é grande, é travada. Olha, os discípulos foram mortos por causa do evangelho. Os discípulos iam evangelizar, eles eram pegados, chicoteados e presos. Por quê? O inimigo, as trevas, Satanás, ele se enfurece. Paulo, quando expulsa o demônio daquela mulher, que era adivinha, lá em Atos 16, fala que ele expulsa aquele espírito de adivinhação daquela mulher. Os senhores, o dono dela, bateram em Paulo e em Silas, que arrebentaram eles. E para a obra tem lutas. A gente não pode pensar. Nós não podemos pensar que está normal.
a gente só vai ali, falar, entregar um cartãozinho, falar um pouquinho ali e tal, e vamos... Não, a gente tem que ir preparado. Nós somos um instrumento de Deus. Nós temos que chegar lá cheio da autoridade, cheio da armadura de Deus. Fala, peraí, aquele ali está escravizado por Satanás. É enfermidade. O Senhor tem me dado talento. Vou pôr em prática agora. Jovem, senhora, a senhora quer uma oração? Olha como testifica. Sim, o que é que a senhora tem passado? Eu estou passando por problema de saúde. Creia em Jesus Cristo, porque Ele é o médico dos médicos. Eu estou aqui como uma serva dEle. Estou aqui como um servo dEle. E eu quero dizer que se a senhora crê, tudo pode aquele que crê. Receba esta oração em nome de Jesus Cristo de Nazaré, como Pedro e João na porta da Formosa, colocando as mãos sobre aquele homem coxo, e disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E aquele homem ficou de pé e curado. Olha aí, esse é o dom. Eita glória. Eles não precisou chamar ele para dentro do templo. Foi fora do templo. Depois que ele foi curado, que ele foi para o templo. Esse é o dom. Dom de cura, dom de maravilhas. Dom de fé. É colocado pelos discípulos, pelo povo de Deus, é colocado onde ele estiver. E não pode ser barrado. Não pode ser simplesmente algo artificial, entrega um panfletinho, que é lá na igreja que vai. Não, não, não. Isso aí não pode. Nós não pode pôr nosso talento. O nosso talento é muito mais do que isso. O nosso talento tem que ser colocado na obra evangelística. Ir para o templo é consequência do que Deus vai fazer na vida daquela pessoa. Se ela falar assim, eu quero ir onde você congrega. Porque eu vi Deus na tua vida. Eu vi o agir de Deus nas tuas palavras. Eu creio porque eu vi fé saindo da tua boca. Eu creio porque eu vi sair sabedoria dos teus lábios. Eu creio porque eu vi sair conhecimento de Deus na tua vida. Eu vi maravilhas acontecer aqui porque eu vi em você Deus agindo. Eu creio, eu vi acontecer coisas sobrenaturais através da tua vida e eu quero isso para minha vida, porque saiu poder de ti. E é aonde nós estamos. Essa é a maior obra evangelística que precisa sermos ensinados, ser trabalhado em nossas vidas, para que a gente não faça algo errado. Como que eu tenho um talento tão tremendo, tão especial, e eu sou sufocado por coisas que não pode ser? Nós temos que ter a liberdade, nós temos que ter a liberdade que o Senhor Jesus nos deu. Jesus falou, quando vocês forem, Marcos 16, 15 em diante, quando vocês forem lá para o campo, vocês que crerem aí, vocês que têm um talento que eu dei do Espírito, esses sinais vão seguir, essas ferramentas vão seguir vocês. Vocês vão expulsar demônios. Vocês vão libertar pessoas, expulsar demônios das pessoas que estão presas, estão ali sendo escravizadas por esses demônios. Use a autoridade de vocês, que eu dei para vocês, o talento que eu dei para vocês, o poder, a autoridade em meu nome, em nome de Jesus Cristo. Ei, vocês vão pisar em serpentes, vocês vão pisar em escorpiões e vocês não vão se machucar. Sabe por quê? Porque vocês estão com armadura, estão com escudo. Quando o inimigo lançar seta, vocês vai bater, porque vocês estão com escudo. Quando eles virem na sua mente, ele não vai conseguir entrar na sua mente para te manipular, porque você está com o capacete da salvação. Você tem convicção do que você está fazendo e o Deus que você serve.
Está protegida a sua mente, nada de ruim vai entrar porque você está centrada naquele que te escolheu. Então é isso que a gente tem que aprender. E com a espada, conhecimento, preparação, os sapatos do Evangelho, o cinturão da verdade e a couraça da justiça. Vamos lá? Para finalizar. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Aqui, a armadura de Deus. Muitos não entenderam o que é a armadura de Deus. O que é que Efésios 6 está falando? Primeiro, o que é a armadura de Deus? Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Eita, meu Deus, muitos não entenderam isso. Olha como é tremendo. Para eu me revestir da couraça da verdade, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que estar dentro da verdade. Eu tenho que fazer a obra de Deus com verdade. Eu tenho que estar na obra de Deus, fazendo para Deus com verdade. Eu tenho que andar na verdade. Como Jesus fala, aquele que é verdadeiro, nós temos que ser verdadeiro como ele é verdadeiro. Como ele é justo, nós temos que ser justo. Porque se nós não estivermos sendo verdadeiro, se nós não estivermos sendo justo, andando na justiça, como que ele vai estar em nós? Então muitas pessoas vão para a obra de qualquer jeito, mentindo, falando que faz uma coisa, mas não faz. E quem é o inimigo que a pessoa vai enfrentar? Demônios, o próprio Satanás, os próprios principados e potestades, hostes da maldade. E se aí eu pergunto, se a pessoa vai para o evangelismo de qualquer jeito, vai para a obra de Deus em qualquer lugar, de qualquer jeito, vai enfrentar quem? Vai levar a bordoada de quem? Primeiro, já não vai estar com a couraça da verdade, vai levar em cima dos peitos. Já vai levar uma cacetada e acaba muitos voltando para trás. Voltando para o mundo. Se arrebentando tudo. Mas aí onde está o papel dos líderes ensinar direitinho. Deixar a pessoa ir para o campo de qualquer jeito? Não. Calma, você tem que passar pelo processo. Você tem que se revestir com a couraça. Seja verdadeiro diante de Deus, seja sincero, se arrependa primeiro, deixe os pecados, deixe tudo aquilo que não é de Deus, seja justo como Deus é justo, seja verdadeiro como Cristo é verdadeiro, para que você não vá para o campo e se arrebente, porque o inimigo ele vai vir com a fúria dele. Quer ver um exemplo? Os filhos de Seva, 7 filhos de Seva, foram de qualquer jeito, vamos lá expulsar aqueles demônios, o Jesus que Paulo prega. Aí entraram numa casa, expulsaram de um, expulsaram de outro. Mas só que fala de uma hierarquia. Principados, potestades, hostes. É mais ou menos assim. Principado é os grandão. Né? Tem os grandão. Principados. Tem as potestades, que são os grandão também. Tem as hostes que vai diminuindo, como se fosse patrão, gerente, líderes e funcionários, peão, né? Assim, mais ou menos isso. Então, quando eles chegaram até aqueles pequenininhos, aqueles peãozinhos, que sai em nome de Jesus que Paulo prega, aí eles já saem. Não tem aqueles que nós vai lá e põe a mão e sai em nome de Jesus, eles nem dá trabalho? Tem, nós sabemos, quem está na obra sabe. Aí já tem aqueles que já dá mais um trabalhozinho, que as hostes, já é mais de um, já começa a expulsar, tenta aquela luta, mas daqui a pouco sai ainda. Mas e aqueles que já é principados? Foi o que aconteceu com eles. Eles chegaram lá, entraram numa casa, tá lá em Atos capítulo 19, que fala disso, né? Atos 19, 13. Vai falar sobre os 7 filhos de Seva, um sacerdote, né, ali em Israel. Os filhos dele gostaram vendo Paulo fazendo aqueles milagres, maravilha. Entrou dentro da casa deste homem, chegou lá, tinha um principado.
uma hierarquia maior. E aquele demônio que estava no homem falou: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. E deram uma surra naqueles homens. Rasgaram as roupas daqueles homens, que eles saíram nu correndo na cidade. E foi notório a cidade de Éfeso. Todo mundo viu passando aqueles homenzinhos passando nu, correndo e apanhado, todo chicoteado, todo arrebentado. Por quê? Foram sem a armadura de Deus. Então nós somos sujeitos a acontecer isso. Já aconteceu comigo. A gente está ali na obra, na praça, fazendo um verdadeiro evangelismo, que a gente sabia que ia enfrentar demônios, ia enfrentar principados, ia enfrentar... Veio um com barra de ferro. Aí a irmã falou: irmão, ele guardou um ferro atrás da árvore. Olha aí, com quem nós estamos mexendo. Só que a irmã espiritual, tem discernimento, viu e me avisou: ei, ó, ele guardou uma barra de ferro atrás da árvore. Eu, opa, fiquei preparado, é espiritual, meu irmão. Daqui a pouco, então a gente tem que fazer a obra de Deus, temos que viver na verdade, porque senão o próprio inimigo nos acusa. Vai falar: ei, mentiroso, ei, mentirosa, você está fazendo uma coisa aí que você não deve, hein? Tá entendendo? Então por isso nós temos que estar todo revestido com a verdade. E para a obra de Deus é algo muito sério. Nós vamos enfrentar demônios. Aí nós temos que entender o quê? Eu preciso ir cheio de poder, de autoridade. E a autoridade vem pelo que eu vivo. Então tem tantas pessoas que vai achando que a obra de Deus é de qualquer jeito. Que não, a obra de Deus é algo muito sério. Aquela obra verdadeira que dá resultado no reino espiritual, que mesmo que a pessoa não vá para a igreja que nós está, mas ela fala assim: hoje eu fui tocado, hoje eu senti Deus. Eu acredito que por aonde eu passei, meus irmãos, minhas irmãs passou, que fizemos essa obra espiritual, a gente viu o trabalhar de Deus, milagre, pessoas sendo curadas, pessoas saindo maravilhadas e dizendo: ei, essa é a verdadeira obra. Eu tenho certeza que muitos Deus alcançou. Pode não estar na igreja que nós estávamos, mas pode estar em outro lugar, salvo, ali pregando a palavra de Deus, porque eles sentiram o toque de Deus, o poder de Deus verdadeiramente. É isso que eu aprendi com Deus. E nada pode me barrar. Por isso que a gente não pode ser barrado com aquilo que Deus nos chamou. Nós não podemos simplesmente se contentar com aquilo que o homem quer que a gente se contente. Nós não podemos deixar o homem nos barrar daquilo que Deus nos chamou. A gente tem que avançar. O reino de Deus é avançar, é continuar vendo o milagre acontecer, deixar Deus nos usar como instrumento para a glória dele, para o reino dele. Porque o que Deus nos dá, o talento que Deus nos dá, não é para nós enterrar, é para nós pôr em prática e multiplicar. Porque ele diz: eu te coloquei num pouco, mas no muito eu te colocarei, porque você não parou, você continuou, você deu ouvido para mim, porque quem te deu, quem te escolheu foi eu, Jesus de Nazaré. E é isso que eu entendi. E eu creio que grande é a obra de Deus na vida da senhora. Eu me maravilho, oh glória, eu creio. Eu sinto tanta falta, sabe, de ter pessoas espirituais, pessoas que querem fazer a verdadeira obra de Deus, do jeito que Deus escolheu. Sabe, eu vejo essas pessoas, mas muitas vezes tem sido impedida. Seja livre no Senhor, porque o fardo do Senhor é leve. O cinturão da justiça, sejamos justos, conforme o Senhor é justo. Temos que andar na justiça dele. Andar com o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do inimigo, que o inimigo lança setas contra nossas vidas, mas o escudo da fé é para não deixar entrar no nosso coração. Por isso que eu não tenho nada contra ninguém. Deus sabe, conhece o som do meu coração. Muitas vezes as pessoas podem até pensar que eu saí chateado de algum lugar. Não, eu só quero avançar, eu só quero ver, eu só quero trabalhar para Deus conforme o talento que Ele me deu.
Eu não posso deixar o homem me barrar. Eu não posso parar. Porque o homem, ele barra, ele fala, ei, você... O que você tem aí não é para nós, não. Porque o que você quer é loucura. O que você quer é fazer uma obra loucura. Não tem como, irmão. Eu falava, não, eu só quero fazer a obra de Deus, aquela obra verdadeira, sabe? Aquela obra que Deus dá o talento para nós, que a gente tem que colocar em prática. Eu não quero o púlpito, não. Eu quero a obra, eu quero o campo, eu quero fazer a obra. Eu não quero os bastidores, não. Eu quero desaparecer, eu quero fazer a obra para Deus. Eu não quero ser holofote, eu não quero ser o centro, não. Eu quero ser o que não é visto. Eu quero ser, mas deixa eu trabalhar livre, deixa eu fazer as coisas para Deus, deixa eu fazer para o reino de Deus. Nos ajuda, nos alinha, nos dá ensinamento, nos mostra, pra gente, nos ajuda, nos dá suporte para que a gente... Cobertura espiritual, ora pela nossa vida, que nós temos desejo de ir para o campo, nós temos desejo de fazer a verdadeira obra de Deus, para vir pessoas curadas, pessoas que sentiram a presença de Deus, que viram o amor de Deus na nossa vida, pessoas que Deus colocou para nós irmos e mostrar quem é Jesus. Só foi isso que eu quis. E eu não quis ser barrado, porque senão eu ia enterrar meu talento. E eu não posso fazer, porque o talento o Senhor vai requerer quando Ele voltar. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele não deixa nós desamparados, que tudo Ele prepara. E eu tenho fé que um dia Deus vai colocar essas pessoas para nós estar juntos, para fazer essa obra, para Deus, não para o homem. Porque muitas vezes o homem só pensa em si mesmo, só pensa em ver o ministério cheio, pensando em si próprio, pensando nos seus próprios interesses. Porque uma igreja que tem Deus, por que não preparar um povo para fazer a verdadeira obra? Para ter os cuidados verdadeiros, os talentos para as pessoas. Mas enfim, Deus está no controle de todas as coisas. E eu creio que Deus vai fortalecer a irmã, fortalecer os irmãos. E Deus vai pôr tudo no devido lugar, na hora certa. E eu glorifico a Deus pela vida da irmã, dos irmãos, que tem esse desejo no coração. Mas a gente sabe que é uma grande responsabilidade, nós temos que ter o conhecimento do que a gente está fazendo, para que a gente não faça para os homens. Porque aqui em Mateus 23, Mateus 23 diz assim, para finalizar, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fecha aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixa entrar os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis maior rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis os mares e terras, para fazer membros para as vossas religiões, e torna esses mais merecedores do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha aqui, o que quer dizer essa mensagem? Aqui está falando de líderes religiosos, que eles barram o talento, barra a obra de Deus na vida das pessoas, que trazem ensinamento artificiais, até parece ser bons, usa a Bíblia, mas o foco, o fundamento final é só para os seus próprios interesses, é só para trazer para os seus próprios ventres, seja para os seus próprios desejos.
Não está se importando com o talento que Deus deu para aquelas pessoas. Porque se tivesse se importando, tem que dar liberdade. Se tivesse se importando, tem que dar espaço para essas pessoas pôr em prática o que Deus colocou na vida delas. Mas eles também, por que eles não dão espaço? Porque eles muitas vezes não fazem. Muitas vezes não é interessante que as pessoas vão fazer essa obra, porque essa obra ela é espinhosa, essa obra ela é um pouco... vem pessoas de todo jeito, então não quero essas pessoas aí que muitas vezes nós vamos nessas obras aí, moradores de rua, pessoas que não têm, esses aí não, então a gente não investe muito nessas obras, mas Jesus ensina, ele andar no meio dos leprosos, ele fala que veio pelos pecadores, porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes, ele veio pelos doentes, os pecadores, trazer o arrependimento, expulsar demônios, pôr a mão sobre os enfermos que serão curados. E se alguém der alguma coisa mortífera, alguma coisa mortal, não sofrerá dano algum, porque o Senhor está contigo, conosco. Então, não adianta os homens ficar na entrada do reino, não deixando as pessoas entrar. As pessoas põem em prática aquilo que Deus deu para ela. Não adianta, porque nós... Não, aí eles pensam assim, não, o foco não é isso. O foco aqui é ir, faz uma oração. Só entrega um cartãozinho. O foco não é o foco é trazer pessoas para nossa religião, para nosso ministério e trazer a multidão. O foco é esse, não é você pôr o talento, colocar os dons espirituais lá, não, isso não precisa não. Deixa que eles venham, nós faz uma prolongar oração, nós traz ali um algo para eles, deixa eles. O importante é trazer os membros. É que a Bíblia está falando aqui. O foco deles atravessam mares e terras para trazer uma pessoa para ser membro da religião, não é uma pessoa salva para o reino. Porque os religiosos não querem ver pessoa salva, transformada, ver os dons espirituais acontecer. Muitos querem ver o quê? Só agregar pessoas, porque pessoas traz benefício. Mas por que não quer aquela obra lá que tem morador de rua, não tem aquelas pessoas simplesinhas? Por quê? Porque não agrega, não, deixa esses aí de lado. Nós não temos estrutura, mas não é desculpa. Nem eles entram no reino de Deus, porque o reino de Deus é isso. Jesus deixou bem claro, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas está dentro de nós. É o desejo de ver pessoas curadas, pessoas serem transformadas, pessoas sendo libertadas, pessoas sendo, transformadas para toda a boa obra, como o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo vai convencer aquela vida, transformar ela de glória em glória. Uma igreja toda estruturada. Fala assim, não, a gente não tem ouro e nem prata, mas nós temos Jesus Cristo. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele veio pelos doentes e pelos fracos, pelos pobres, pelos miseráveis. Jesus quer que a igreja cuide, a igreja é para ajudar, é um hospital, é uma casa para ajudar essas pessoas. Mas não. É o que os fariseus faziam, os religiosos faziam. Não. O que importa não é isso não, o que importa é as pessoas. Então a Bíblia fala o quê? Que essas igrejas fazem o quê? Arrebanham um monte de gente, como nós sabemos, quantas não tem assim? Arrebanha, o negócio é arrebanhar, rebanha. Mas só que a Bíblia diz que faz o quê? 2 vezes merecedoras do inferno. Sabe por quê? As pessoas saem frustradas. As pessoas não vão sentir o Espírito Santo de Deus do jeito que deveria sentir. Cada um certinho. E isso atrapalha o reino de Deus. Por isso que nós que somos escolhidos para o reino de Deus, nós temos que fazer o que Deus nos escolheu a fazer. E é isso. E eu quero dizer que quem nos escolheu foi Deus. Nós não podemos ficar em um lugar artificial para nossas vidas. A gente não pode ser barrado daquilo que Deus nos chamou. A gente temos que perseverar conforme o Senhor nos chamou. Não é homem, não é pessoas, não é ninguém que pode nos barrar para aquilo que o Senhor nos chamou. Então esse vídeo não é para falar de ministério, nem de A, nem de B. Esse aqui é um ensinamento para nós sabermos que o dom, o talento que o Senhor nos deu,
Homem nenhum, religiosos nenhum, pode barrar aquilo que Deus nos deu. E foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que derramou sobre nós o seu Espírito, que tem esse desejo, esse dom, esse prazer de ver pessoas curadas, pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus através das nossas vidas, porque foi Ele que nos deu. Foi Jesus que nos escolheu. Não foi nós que escolheu a Ele, foi Ele que nos escolheu e nos nomeou para que nós vá e dê frutos. Vá e dê frutos. E os vossos frutos permaneçam. E tudo o que pedi em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. João 15:16 em diante. Que Deus abençoe, irmã. Espero ter ajudado. A senhora tem dons que o Senhor deu. Não deixe homens enterrar seu dom. Ninguém pode enterrar o seu dom. Põe em prática. Porque é testificado. Eu, como um pequeno servo de Deus, eu tenho essa consciência que como é grande a obra de Deus na vida da senhora. E conte com a minha vida. O irmão conte com a minha vida. E eu peço a Deus que essas pessoas estejam junto comigo, porque eu preciso, ver o agir de Deus, como a Bíblia nos ensina. Pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Porque homens não transformam ninguém. Homem até enche igrejas, lota igrejas, abre milhares de igrejas. Mas não adianta se não tiver pessoas transformadas e trabalhando com os dons, cada um naquilo que foi chamado por Deus. Porque se não preparar o povo dentro para cuidar, não vai adiantar. Mas não precisa não. Olha o que os religiosos fazem. Só basta encher a igreja, não precisa. Só pregar e pronto. Não é assim que funciona. Existe tudo o espiritual, pessoas sendo tratadas, cada um com seu dom para poder chegar ao resultado final. Porque senão tudo vai ser em vão. Eles não vão entrar no reino e não vão deixar entrar os que querem entrar. E fazem as pessoas ser 2 vezes merecedoras do inferno, porque as pessoas vão sair frustradas. As pessoas vão fazer algo, sacrifício, e Jesus fala, eu não quero sacrifício, eu quero obediência, eu quero obedeça aquilo que eu te dei, aqueles mandamentos que eu te dei. Aquele dom que eu te dei. Foi eu que te dei, eu que te escolhi, não foi o homem. O homem vai querer barrar, vai querer mudar, não, mas olhe para mim. Eu que sou o dono do reino. É eu que sou o rei dos reis, senhor do senhor. É eu que te ordeno. É eu que te escolhi. É eu que morri por você. E é eu que vou voltar para te levar para o céu. Não é o homem. Faça. Agora, se o homem estiver ensinando o que eu estou ensinando, é eu que estou te ensinando. Porque eu uso. Tanto como eu uso você, eu uso aqueles que eu escolhi, cada um com seu dom. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai tirar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. E o talento foi Ele que nos deu para pôr em prática. Não podemos enterrar e não deixar ninguém querer enterrar o nosso talento. Porque o homem enterra, o homem barra, que a Bíblia está dizendo, que eles não entram e impede os que querem entrar. E para nós entrar no reino, nós temos que fazer a boa obra conforme o Senhor nos ensina. Tive fome e me deste o que beber, o pão da vida, Jesus levou. Eu estava nu, me vestiu, não só com a roupa física, mas com a roupa espiritual. Estava doente, foste me ver, foste me curar. Eita Deus, quantas pessoas precisam ser curadas, quantas pessoas precisam ser visitadas, quantas pessoas precisam se levantar daquela cama para ir congregar, quantas pessoas precisam ter uma cura espiritual e precisa daqueles que têm um talento. Nós não podemos ficar parados. Grande é a obra de Jesus na vida de cada um de nós. Deus abençoe, espero ter ajudado.